Antes de começar para falar sobre Ifá Humilá, eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu recebi muitas perguntas sobre isso e eu gostaria de esclarecer isso para que vocês que estão seguindo a página podem entender melhor e vocês que são novos dentro da crença Yorubá podem entender melhor. Quando a gente fala do Olodumare, é a mesma que é Deus em português, é a mesma que é Dieu em francês, é a mesma que é chamada Jeová, é a mesma que é chamada Pai Celeste, é a mesma que é chamada Misericórdia, é a mesma que é chamada Olorum, é a mesma que é chamada Eduá, é a mesma que é chamada God, é a mesma que é chamada Olodumare, é a mesma que é chamada Olorum. Então, é só mudança de dialeto. É só uma mudança linguística. Hoje vou falar sobre Ifá Humilá. Como você sabe já, a gente temos os dias religiosos dentro da cultura e tradição iorubá. E Ifá Humilá é o governo desses dias. Claro que é ele que trouxe para o Ilhaê esses 4 dias, mas ele governa só uma. Temos domingo, que é chamado Ojose em Yorubá, que é governado por Obatalá, mais outros orixás. Temos segunda-feira, que é chamada Ojoaú, e também chamado Ojoadje, governada por Ifá Humilá. Temos Ojogun, que é terça-feira, que é governada por Irumolé Ogum. Temos Ojojacutá, que é quarta-feira, que é governado por Irumolé Xangô Lucosso. Então, são esses 4 dias que são dias religiosos, dentro da cultura, tradição e crença iorubá. Ifá Humilá governa Ojoaú, que é segunda-feira, que é também chamado, também no outro calendário, que é o calendário Elá, que é Ojoadje. Vou falar então sobre Irumolé de Ojoaú. O Irumolé que governa o dia Aú, que é segunda-feira. Ifá Humilá é um orixá muito importante no Ohum e no Ilhaê. Ele é muito importante na vida de cada ser humano. Ele é muito importante para todos os orixás. De onde ele é chamado Ojogunhaê Agborando Orixá. Ele é Rinquinhedênia. Ele é o mais sábio do mundo. Ele é a guia de todos os orixás. Ele é o testemunho do destino de cada ser humano. Ifá Humilá é muito importante até o ponto que não há nada que possa ser feito nesse mundo material, que é espiritual também, sem ele. Porque ele está no meio de tudo. Ele está no centro de tudo que liga esse mundo material que estamos vivendo. Ifá Humilá não é mais importante que o Batalá, mas ele manda no Batalá. Eu posso dizer para você que Ifá Humilá e o Batalá têm o mesmo poder espiritual. Só que Ifá Humilá tem um a mais, que é o poder da adivinhação, que o Batalá não tem. Então, os dois são considerados os mais velhos orixás e os mais poderosos dos orixás.
para falar sobre Ifá Orumilá, do lado da grandeza dele, vou dar só 2 exemplos, para você conseguir me entender. Ifá Orumilá é aquele orixá que recebeu a missão de Olodumare de trazer para o Ilhéaie Igbá Ademu. Igbá Ademu é aquele cabaça de onde nasce tudo, de onde começou a vida no Ilhéaie. Dentro desse Igbá Ademu estava Onhum e Edje, que Olodumare pediu para Ori colocar e entregar para Orumilá. E Orumilá recebeu a missão de levar esse Igbá Ademu para o Ilhéaie, para poder dar início na vida na Terra. É de lá que começou nossa espécie. É de lá que começou a vida do ser humano no Ilhéaie. É de lá que nasceu Ilé-Ifé, que é o primeiro lugar onde pisou Ifá Orumilá com Igbá Ademu na mão, que é chamada antigamente Igbá Ogbátero. Ifá Orumilá também, ele é chamado, ele é também Elerim, o testemunho do destino do ser humano. Porque no momento que Ori estava decidindo sobre o que será a vida desse ser humano no Ilhéaie, o testemunho é Orumilá. De onde ele chama Elerim, porque o Ifá Orumilá é o testemunho do destino do ser humano. Outro exemplo que eu vou dar para você, para que você consiga chegar na grandeza de Ifá Orumilá, é que quando os orixás querem descer para o Ilhéaie, que fez todo o processo foi Ifá Orumilá. Que levou os orixás do Orum para o Ilhéaie foi Ifá Orumilá. Que decidi sobre como os orixás vão descer, a forma que vão descer, a maneira que vão descer, quanto tempo eles vão ficar no Ilhéaie, como eles vão se materializar, como eles vão ser cultuados, como eles vão ser adorados, como eles vão ser representados. É Ifá Orumilá que decide tudo. Então, é por isso que ele é um orixá muito importante. Tão importante que não há como duvidar disso. Tem milhares de exemplos, tem milhares de tantos que falam de Ifá Orumilá. Claro que até hoje, Ifá Orumilá, o culto de Ifá continua sendo um culto fechado. Claro que até hoje ainda não há uma abertura completa sobre Ifá Orumilá. Ainda continua sendo algo fechado. Por quê? Que consegue metrizar Ifá Orumilá, que consegue chegar nos fundos do segredo desse orixá, pode mexer com tudo nesse mundo material que estamos. É por isso que é uma coisa tão sensível, é uma coisa tão importante que os mais velhos preferem não liberar tudo, deixar fechada. Você pode pesquisar tanto o que você quiser, você vai ver que você não consegue chegar no fundo. Mesmo quando você vai na África, você chega até esses mais velhos, eles não vão te dar tudo. Precisa que você comprove que você é realmente uma pessoa do bem, porque o poder engana. O poder é uma coisa que engana. Igual aquele ditado que fala: dá o poder para seu amigo, você saberá que realmente que tipo de pessoa ele é. Então, Ifá Orumilá é uma coisa tão poderosa que nem o nosso ser humano a gente consegue imaginar o poder dele. Ifá Orumilá é uma orixá tão poderosa, é uma orixá tão importante que ele é a base da cultura, tradição e crença iorubá. Tudo está em volta de Ifá Orumilá. Todos os orixás, todos os 200 orixás que estamos cultuando hoje,
Não existe Senhor Rumilá. Não existe Senhor Rumilá. Todos eles têm como ponto comum Ifá Rumilá. Se a gente vamos para frente, pegamos o nome Ifá Rumilá, não existe Ifá separado ou Rumilá separada. Não há Ifá sem Rumilá, não há Rumilá sem Ifá. O Rumilá é a Orumilé mesma, é a Orixá mesma. E Ifá é o instrumento dele, que não há como separar os dois. Que fala sobre Ifá, está falando daquele Orixá. Que fala do Rumilá, está falando da mesma Orixá. E é uma Orixá tão poderosa que ele é universal. As regras dele, os preceitos dele são universal. Que cultua o Ifá Rumilá está cultuando todos os orixás. Que cultua o Ifá Rumilá está cultuando todos os 201 orixás que temos no Ilhaí. Porque todos eles estão ligados a Ifá Rumilá. Ifá Rumilá mesma, ele tem 19 nomes. E a cada um dos nomes para qual ele é chamado, tem um significado, tem uma itã, tem uma história, tem uma porquê ele é chamado assim. Não há um nome em vão. Os nomes de Ifá Rumilá, ele é chamado Ifá, ele é chamado Opitã Ifé, ele é chamado Babá Oque Itagueti, Ocuindudu Oque Itagueti. Ele é chamado Babá Cucuru Oque Itaxé. Ele é chamado Ocuintimuinueni Unfum. Ele é chamado Agbominegum. Ele é chamado Badejeko Omore Alakpa. Ele é chamado Adagba Ojumu. Ele é chamado Ogbaye Moshe Oun. Ele é chamado também Eleri Impim, que eu já falei. Ele é chamado Olokun Sorodayo. Ajegun, Ajeje Ogunje. Ele é chamado Egungun Ilu Ife. Ele é chamado Okore Ifinu Soban. Ele é chamado Akere Ifinu Soban. Ele é chamado Ogbefe Agbado. Ele é chamado Obaorixá. Ele é chamado Orumilá. Ele é chamado Agbomiregum. Só ele tem esses 18 nomes. E a cada um desses nomes, como eu falei, tem um porquê, tem um significado. A cada nome está ligado a uma história, a uma itã dele. A cada um desses nomes está ligado em algumas manifestações espiritual dele. Ifá Rumilá teve como esposo no Orum Odu, que deu para ele 16 filhos, que são os 16 Odu principal que temos hoje. No Ilhaie, Ifá Rumilá teve como esposa, segunda esposa, Oxum, lá de Candiorere, Oxum. Então, Ifá Rumilá é tão grandioso que, devagar, vamos chegar em algumas, vamos falar sobre ele. Devagar, vou explicar para você, você vai entender. Eu sei que tem muita pergunta em volta desse orixá, desse Rumolé. Aí, quando você pega Ifá Rumilá, você se pergunta, eu já ouvi as pessoas falar que o culto de Ifá é diferente do orixá. Ifá Rumilá é uma orixá sozinha. Ele é uma orixá como os outros, mas ele é mais poderoso que todos os outros, menos o Batalá, porque ele e o Batalá são igual, espiritualmente, no Orum e no Ilhaie. Que cultua Ifá deve saber que ele está cultuando todos os 201 orixá. E que é, por exemplo, Ogum. Quando você vai conversar com Ogum, até mesmo antes de assentar algum ou antes de iniciar uma pessoa para algum, vai perguntar, vai pedir orientação para quem? Para Ifá Rumilá. Que seja pelo Pelé, que seja PC15, que seja pelo Buzo, é para Ifá Rumilá.
Quando você vai conversar com o Xangô, com o Oiá, com o Oxum, com Ogum, com o Xampanã, que qualquer seja o Orixá, que você usa o Bi ou que você usa o Robô, são instrumentos de Ifá-Orunmila. São instrumentos de Ifá-Orunmila. Então, Ifá-Orunmila é uma orixá tão importante que todos os outros orixás estão ligados nele.